Mas eu acho que a mulher, elas precisavam, eu acho que elas precisam ver alguns exemplos. Eu acho que isso vendo no mundo, né, que a gente vê esportivo, eu acho isso maravilhoso, porque a gente, é você seguir exemplo, é você se inspirar, é você se espelhar em alguém, não é você querer ser aquela pessoa, né, mas é você usar aquilo como uma referência para a tua vida, que dá para você fazer, que dá para você... Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast da Elite Training. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial que é a Camila Rich. A gente já se conhece há muitos anos, né, Camila? Obrigada. E está sendo um prazer poder ter ela aqui hoje, para a gente vai discutir muitas coisas interessantes aqui, falar um pouco da carreira dela, falar um pouco da trajetória. Vou apresentar um presente que eu ganhei aqui, que foi bem legal, uma surpresa, e a gente vai ter aí 1 hora de muita interação. E Camila, primeiro eu queria agradecer, para quem não sabe, eu acabei de ganhar esse livro de presente da Camila aqui, que é Atividade Física no Cotidiano, que ela escreveu junto com a Renata Venere, e elas apresentaram um programa, a Camila ainda apresenta o programa na Bandeirantes, e assim que acabar o podcast, a primeira coisa que eu vou agora me aprofundar é nesse livro aqui, ver o quão interessante ele é, mas com certeza vindo da Camila, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom lá. Ah, obrigada. Com certeza, Camila. E a Camila, bom, para quem não conhece, ela falar um pouco do currículo dela, é formada em esporte na USP, né? Também tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, teve uma assessoria esportiva durante 16 anos, né? Que ainda existe, mas a Camila não está mais do projeto, mas durante 16 anos ela fez parte do projeto desde o início, desde a infância, né? Hoje ela é apresentadora também do programa Band News em Forma, né? Um programa da Rádio Bandeirantes, que eu já tive o prazer de participar por 2 oportunidades, né, Camila? E também é idealizadora do MCH, que é o Movimento Camila Rich, e que também tem a ver com o treinamento. Ela tem ali toda a estrutura que ela leva para treinar as alunas e os alunos e os atletas dela. Bom, ela vai falar mais, vai falar melhor sobre isso. E até eu queria começar fazendo a primeira pergunta, né, Camila? Como é que foi sua trajetória, desde a sua formação em esporte na USP, até chegar, né, a ser uma apresentadora num programa de esportes de rádio, né? Coisa que é muito incomum para um profissional do esporte hoje, né? Sem dúvidas. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você, Luigi, né, como amiga, conheço já há um bom tempo, e por esse projeto tão bacana que vocês estão desenvolvendo. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero ver você ter tempo para cair nesse livro aí de cabeça. Pode ter certeza, com certeza. Quero ver. Aqui. Bom, eu não esperava, né, Luigi? Eu sempre soube que eu queria fazer educação física, sempre, porque eu fui nadadora quando pequena, meu primeiro esporte foi a natação, aquele primeiro, e era atleta de natação. E aí eu saí da natação e fui para o balé, e fiquei muitos anos no balé, e na época do balé eu queria fazer, minha mãe falou, minha filha, ou você faz alguma faculdade, não vai dar para dançar só na vida. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer educação física. Fui fazer educação física. No meio da minha faculdade de educação física, eu já comecei a fazer estágio com o Marcos Paulo Reis, e o Marcos Paulo estava super começando a assessoria esportiva dele. Eu tinha 18 anos para 19 quando eu comecei ali com ele. E eu falei, poxa vida, eu não queria dar aula em escola, não desmerecendo ninguém o trabalho, mas eu não queria ir para a escola, tanto que eu estava até fazendo faculdade de esporte. E aí eu comecei, ele falou, poxa, eu via que ele trabalhava com triatlon, eu tinha nadado, aí eu comecei a trabalhar com o Marcão, pulei ali na piscina algumas vezes, tinha nadado, imagina, 6 anos depois, era ainda 5 anos, nadava super bem, e acabei me envolvendo ali naquele processo do triatlon, da corrida, com a faculdade, e fui me abandonando aos poucos, assim, a dança, né? E nunca imaginei trabalhar com comunicação, mas já na época com o próprio Marcos Paulo, e eu adoro falar isso porque eu tenho ele realmente eu fiquei 6 anos com ele, foi um mentor, foi um cara que me ajudou muito a direcionar a minha vida, né? Antes de eu ter a minha assessoria esportiva, a gente era muito exposto à entrevista, a gente era muito exposto, por exemplo, falar sobre caminhada, sobre corrida, né? Em 1997, eu fui a primeira brasileira a levar algumas pessoas, um grupo reduzido de pessoas, mas a caminharem a Maratona de Nova York, em 1997.
Então eu caminhei com eles, eu fui de runner's guide, mas era caminhada. Então eu trabalhava com o Marcão na época. Quanto tempo durou essa caminhada? 6 horas e 31. A gente caminhou rápido, Luigi, a gente caminhou rápido. Isso que eu ia falar, até que não foi mal. Não foi mal. E estava acompanhando pessoas, né? Não era eu ali, eu estava acompanhando. Sim. E, sei lá, para o pessoal aí que não tem muita noção, é 6.9, 7.1 na esteira caminhando os 42 quilômetros. E Nova York, que é um ritmo puxado, assim, né? De subida e entrada de ponte, enfim. E aí eu já saí do Marcos Paulo, acabei montando a minha assessoria esportiva, que foi, eu tinha 24 para 25 anos isso, que junto com o meu irmão, que ela ainda está aí, a Personal Life, e existe. E eu um dia, aí eu já estava mais velha, eu tinha uns 30 e poucos anos, 34, 35. Vocês vão descobrir quantos anos eu tenho daqui a pouco, né? O pessoal está fazendo conta já em casa. E aí, me chamaram na Band, o Serginho Xavier, que corre inclusive bastante, ele trabalhava na Band como colunista, lá ele é jornalista, mas ele fazia acho que a parte de futebol. Ele me ligou um dia porque eu fui colunista da revista O2, que era uma revista de corrida, por uns 7 anos eu escrevia na revista. E quando a Runners veio para o Brasil, a revista, o Serginho meio que me procurou para a gente bater um papo, para entender do mercado, porque era um mercado muito restrito, né? Bem restrito. Falando de mulher, então, como treinadora ali, era muito pequeno, né? Então, ainda a gente sabe disso, mas na época, eu lembro que a minha assessoria esportiva era a única que era comandada por mulher, né? Eu e meu irmão, assim, juntos, meu irmão mais novo que eu, mas que não era para mulheres só. Então, porque tinham alguns grupos para mulheres, sabe? Sim. E aí a minha assessoria, um dia o Serginho me ligou e falou, Camila, eu queria conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, olha, na verdade, era o diretor da rádio, que era o André Luiz Costa, não é mais, na época ele quer bater um papo com você. Eu falei, ixi, ele quer treinar, né? Aí eu peguei a minha entrevistinha, minha pastinha, minha anamnese, cheguei lá na mesa. Fui avaliar ele, abri a pastinha. É sério isso? Não, eu imagino. Abri a pastinha, e André, tomou tudo, não sei o quê. Aí começamos a conversar, ele falou, Camila. Aí eu falei, tá, você já corre faz tempo, o que você já fez, né? Tinha tudo ali, passado esportivo, dores, não sei o quê. Aí ele falou, não, eu não te chamei aqui para treinar com você, mas eu corro, ele falou. Eu te chamei aqui porque o Marcos Paulo Reis estava na época nesse programa, ele tinha acabado de sair do Band News Informa, a Renata, que fundou ele, né, e junto com o Marcão, e o Marcos Paulo tinha saído da Band e tinha ido para um outro canal, enfim, tinha uma vaga lá. E aí eles falaram, a gente está procurando alguém para substituí-lo no Band News Informa. Eu falei, entendi, então é por isso que eu tô aqui, é isso. E aí, eu vim avaliar e estou sendo avaliada. É isso, foi isso. E eu sempre fui, assim, eu tenho um lado tímido mesmo, para as pessoas que me conhecem bem, elas sabem que tem, mas eu dançava, eu estava acostumada a encarar palco mesmo, porque isso é uma coisa que te expõe, você tem que se expor de alguma maneira, né? E aí eu falei, bom, gente, mas o que é que vocês querem então, né? Aí eles falaram, a gente quer uma pessoa que substitua, a gente está fazendo teste com algumas pessoas, você poderia entrar ali no estúdio e trocar uma ideia? Vai conversar com a Renata, que era a jornalista que apresentava o programa. Eu falei, tá bom. Aí a gente sentou, a gente fez um papo durante um tempo, ela me perguntou algumas coisas técnicas, dúvidas de ouvintes, que era o que rolava. E aí eles me ligaram depois de 3, 4 dias, a gente gostaria que você apresentasse o programa a partir de agora, o que a gente tem para te oferecer é isso, o programa é assim, assado, me falou o tempo que demandava. Eu falei, eles falaram, você quer? Eu falei, eu quero, né? E para mim foi muito difícil no começo, porque foi uma realização, uma coisa muito legal, mas não de uma coisa que eu sonhava, porque eu não almejava aquilo. Mas ela foi, era um negócio assim, você imagina se sentar e o jornalista virar para você e falar assim, olha Camila, o Bruno de Santos tem 43 anos de idade, ele está com uma dor no glúteo direito dele, ele corria, mas aí ele agora quer saber como é que faz para melhorar isso. E eu tinha que responder isso. Né? Então, assim, no começo eu falava, gente, e era ótimo quando as pessoas mandavam uma Bíblia contando a história inteira, porque facilita a nossa, óbvio. Com certeza. Porque, na verdade, as perguntas
elas vinham para eu poder responder com uma série de perguntas, né? Em troca. Só que não podia acontecer aquilo. Eu tinha que responder, eu tinha que dar uma solução para a pessoa em 2 minutos, num bate-bola rápido daquilo. Então, foi uma maneira de eu me desenvolver de uma maneira não tão profunda como eu me entregava, ou eu fazia, eu dava, né, cuidava dos alunos, fazia planilha individual, não existia planilha em grupo. Não. Então, isso tudo foi me dando uma cancha, foi me dando uma... E eu precisava sempre estar atualizada e treinando, né, tanto fisicamente como o falar, para passar para as pessoas e dar uma resposta que não fosse, olha, depende de como você tiver, genérica, alguma coisa de conteúdo real. Você tinha que dar uma solução em pouco tempo. Perfeito. Então foi um trabalho que no começo, e até hoje, ele é muito vivo, porque a gente não cria as dúvidas. Eu vou dar uma dica para vocês hoje. Aí eu já pensei na dica, já estudei na dica. Não, ela acontece ali na hora. Então as dúvidas chegam na hora e eu tenho que responder. Claro que isso é um treinamento. Hoje eu estou lá há 10 anos. Com certeza. Né? Só que você tem que ter um domínio, eu acho que você tem que ter um domínio muito grande para poder responder, para poder falar. Não só do conteúdo, sim, do conteúdo, tem que estar estudando sempre muito. Obviamente que às vezes eu brigava porque eles... editam às vezes uma coisa ou outra, porque aí passa e aí edita, e aí você fala isso aqui era fundamental, ou na pergunta tem coisa que é fundamental para a resposta, mas aí faz parte também do canal de comunicação, das pessoas, né, não estava escrevendo um livro onde você vai, você volta e tem 200 páginas com um assunto, né, você tá ali, vai ter gente que vai falar, vai ter gente que vai julgar, e a gente sempre esteve aberta, eu sempre estive aberta, e no período com a Renata, que até pouco tempo atrás, se alguém também mandava alguma coisa, alguma crítica, olha, eu escutei isso tal dia, a gente levava para o ar, né? E é uma rádio onde tem um prestígio muito grande, tem uma troca muito grande, né? Tem quase 60 mil ouvintes por minuto o programa, então, assim, é bastante gente que está ali ouvindo e assim, é muito gratificante. E esse ano agora, a gente foi indicado pro programa Einstein, Prêmio Einstein, como um dos melhores programas. A gente ficou entre os 3 programas, a gente não ganhou, a gente ficou entre os 3, mas tinha um monte, e a indicação popular, depois que tenham, então assim, foi um negócio muito bacana, mas foi sem querer, eu fui parar lá sem querer, né? Quantas pessoas eu vejo que fez jornalismo, que fez radialismo, né? Que faz TV, e aí a pessoa quer tanto isso. Então, mas foi uma coisa de destino, não sei, tinha que ser. Bom, as oportunidades acontecem para quem está preparado sempre, né? Então, eu já escutei isso de você em alguns cursos. Exato. E eu acho que não aconteceu diferente com você. Mas eu acho que é engraçado que você falou que o programa já está com 10 anos. Isso. E assim, fugindo até um pouco não fugindo do assunto, mas não pegar um gancho, mas fugindo do que eu ia perguntar depois. Nesses 10 anos, Camila, eu não sei se você pode compartilhar isso com a gente ou não, se não puder, tá ok. Quais foram as situações mais interessantes, assim, mais legais, ou seja, entrevistados ou temas, que você consegue lembrar agora, obviamente, porque acho que 10 anos é muita coisa. E quais foram as situações mais agradáveis que você já passou nesses 10 anos? Então, pode começar com as agradáveis, ou pessoas que você chamou, ou temas que foram... que de maneira que surpreendeu a vocês e ao público. E depois aquilo que se você pudesse apagar, você apagaria hoje sem dúvida nenhuma. Eu acho, assim, eu chorei muito naquele estúdio. E a rádio, eu não sei se na televisão eu me controlaria tanto, mas a gente fez TV o ano passado também, eu e a Renata, e a gente se emocionou. A gente fez alguns programas sobre câncer e a gente realmente... se emocionava, mas na rádio existe uma coisa que é muito legal, que é a sintonia, né? É isso do podcast sem vídeo, você escuta e você gosta, e você escuta e você cria, então na tua cabeça o cenário ele é teu, né? Então são histórias, a gente tinha muitos médicos, muito conteúdo, entrevistas, mas tinham muitas histórias ali, e normalmente o que pegava mesmo para um lado emotivo, ou alguma história de muita superação, de tragédias que tinham acontecido e que a pessoa teve que se superar e contar. Então, assim, por exemplo,
A gente de pais e filhos, tem algumas histórias muito legais, e as pessoas, quando a gente conversa, elas se abrem, né? Porque na hora que é a rádio não tem julgamento, tem muito menos julgamento. E eu adoro isso, então eu prefiro isso do que qualquer imagem. E aí você gosta, por isso que essa coisa, acho que da sintonia, ela é importante, né? E tem tudo a ver com a rádio. A sintonia que você tá, é você escutar, é você querer continuar ali. E acho que tiveram algumas entrevistas que me marcaram demais, que foram principalmente de pessoas, e eu acho que não tem como fugir muito disso, mas de superações como ou acidentes, né? A gente entrevistou aquela menina, inclusive, que ela fez transplante de coração, eu não vou lembrar o nome, eu sou péssima para nome, mas ela é triatleta e ela é uma querida. E ela, acho que um mês que falaram, olha, não dá mais, ela estava na cama e ela conseguiu o transplante de coração, virou triatleta, e ela conta a trajetória toda. Isso para mim foi muito forte. A gente entrevistou uma vez um cara que não tinha visão e que ele dançava, que ele tinha perdido a visão. Então assim, são processos que você escuta e você inspirar as pessoas. E ele falou pra gente, por exemplo, e eu não acho que sou eu, não, eu entendo, por isso que eu falo da rádio, ela é muito, muito interessante, de pessoas que, por exemplo, falaram, poxa, eu escutar vocês, eu não enxergo, eu sabia que eu tinha que começar a dançar, e ele começou a dançar, virou bailarino, enfim, o negócio foi crescente, né? Por que não fazer, né? Os desagradáveis, eu acho, até engraçado, porque tem um monte de gente falar pra mim assim, desde a época que eu corria, competia, porque é corpo, né? Sim. Corpo, a gente corre, a gente tá de maiô, a gente é corpo. Eu nunca tive ninguém que chegou e que passou de uma linha que eu precisei, ou me deu medo, ou que eu precisei, nunca. Eu tenho uma sorte com relação a isso, porque eu sei que a gente sabe que o esporte também acaba expondo muito as pessoas, né, colocando nessas situações. Não que eu acho que esteja certo, o que eu estou dizendo aqui, a gente escuta muita história por aí. Isso tem demais. Demais. Então eu nunca tive nem de pessoas que chegaram ou que me mandaram alguma, hoje em dia, mensagem, ou na época, nada. Mas o que foi desagradável, eu acho que tiveram 2 vezes isso. A gente começou a entrevista e a gente viu que não dava para fazer mais entrevista. Que a pessoa não sabia falar. Mas não é que a pessoa não sabia do que ela estava falando. O programa era ao vivo ou era gravado? Gravado. Então, assim, e aí, graças a Deus, tem a Renata, que é quem toca conta da coisa. Não sou eu, porque eu falo, não, eu posso perguntar, como você hoje aqui está entrevistando, mas a gente, né, sim, não é mas ela é a jornalista em questão. Isso. Ela teve, assim, um super jogo de cintura, ela encurtou, falou que o bloco era menor, mas, assim, não tinha condição da gente continuar falando, gravando com a pessoa, porque a pessoa não sabia se expressar, a pessoa não sabia do que estava falando. De qual área essa pessoa? Da área de educação física. E era do Nordeste, mas assim, um deles era do Nordeste, e eu lembro, falei, gente, não acredito, mas o produtor não... Então aí tem um trabalho que você tem que ir por trás, por que não conversou antes? Mas conversou, a gente não sabe se a pessoa ficou nervosa. Porque as pessoas ficam nervosas também. Às vezes chega na hora, dá um branco e ela se vê na frente de uma câmera ou de um microfone, com certeza. É isso, a primeira vez que você vai dar um curso, você vai falar ali, você fica, depois você vai acostumando com aquilo, né? Então, eu acho que foram esses os momentos desagradáveis. Aí tem quando a gente fazia programa ao vivo, que chegavam aquelas pessoas, às vezes, meio perdidas, entendeu? Tem os que choram. Um dia eu fui no Parque Vila Lobos, e a gente foi fazer um treino com a Band lá, e tava o programa de lá. Chegou um cara, ele chegou, olhou pra mim, ele falou, Camila, eu vim até aqui só pra te ver. Ele falou, eu sou caminhoneiro, eu tinha meu caminhão no Ceasa, a gente tava no Vila Lobos, eu e minha mulher, agora eu ando com tênis dentro da minha como é que chama? Da boleia do caminhão? Da boleia. Agora eu tô colocando minha mulher pra correr. Mas ele tava tão nervoso, tão ansioso, queria tirar uma foto. Então, assim, a gente não tá acostumado com isso. Eu faço programa há 10 anos, mas a gente não tá acostumado com essa bajulação, mas esse carinho. A pessoa gosta, ela escuta, ela vê, né? Então ela gosta daquilo. Então esse reconhecimento é muito bacana. E Camila, assim, uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente entrar nesse assunto, porque eu acho que é parte hoje, né, do cotidiano de qualquer pessoa, especialmente das mulheres, né? Por razões óbvias, e a gente vai pontuar aqui. E
A gente estava falando antes da gente começar a ter a nossa conversa com relação a tempo. Né? Como falta tempo para as pessoas hoje. E aí, no seu caso, você hoje é empresária, é mãe, é apresentadora de um programa de esportes, né? E que não é só durante o programa que você está trabalhando, você tem que ter as pautas, você tem que se preparar e assim vai. Como é que é dividir essas funções hoje? Né? Como é que você faz do seu tempo produtivo? Quais são as dificuldades? Como é que você foi lidando com isso ao longo do tempo para que hoje você conseguisse fazer tudo isso com eficiência, fazendo o melhor do que você pode, tendo que ser bom em tudo? Aí eu tenho uma equipe, né, gente? Exato, mas assim, compartilha com a gente como é que isso acontece. Então, é difícil, é muito difícil. E eu tenho que te dizer que eu preciso mudar, né? Eu acho que a pandemia também mudou muito a minha vida. Eu estava numa pegada muito mais tranquila. E quando eu falo muito mais tranquila, eu acho que é importante as pessoas entenderem que é com relação a você estar satisfeito da maneira que você utiliza o seu tempo. Tá? Por quê? Não é você só ter tempo para as coisas, mas é aonde você está usando e gastando o seu tempo, né? Hoje eu não estou super satisfeita da maneira que eu estou usando o meu tempo mesmo, né? Mas eu acho que é um processo, mas eu já consegui organizar isso num momento. Em algumas fases eu dou uma, né, acelerada, e outras acho que existe. Não é fácil a gente fazer isso de maneira alguma. Óbvio, eu falei, eu tenho uma equipe, não é assim, óbvio, quando você tem pessoas que te ajudam, com quem você divide isso tudo, claro que facilita. Mas não é tão simples assim você ter pessoas do seu lado e façam ninguém, não é assim que funciona, né? Lidar com pessoas é sempre difícil. É isso. É isso, né? Então, numa época na minha assessoria, a gente tinha, sei lá, 11, 15 professores que trabalhavam com a gente. Hoje eu não tenho 11, 15 professores que trabalham comigo, né? Mas eu tenho outros trabalhos que eu tenho 2 professores, 3 que trabalham comigo, né? Muito menos, então eu estou tranquila, mas eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? Que ainda demandam um pouco mais de mim. Então, assim, eu me sinto fundamentalmente improdutiva se eu não estiver feliz comigo treinando, se eu não estiver rendendo, porque tem gente que é professor e que não liga se não está treinando, né? Eu, pelo menos, eu não sei se as pessoas falam a verdade, eu me sinto péssima. Eu preciso estar treinando e preciso estar performando dentro dos meus treinos. Para mim, isso é fundamental. Né? Então, como que eu administro isso, né? Eu tenho acho que uns 10 cadernos, né? Então eu tenho o caderno das pautas, de reunião, e eu vou organizando a minha vida não só por prioridades, mas de coisas que eu preciso fazer, né? Quais são os objetivos, quais são os meus projetos, quais são onde eu quero chegar, o que eu quero desenvolver mais. Tem alguns, por exemplo, que às vezes ficam meio adormecidos, né? Por exemplo, o programa na rádio hoje ele acontece. A Renata não está mais comigo, mas ele acontece. Eu me dedico a ele, dentro do programa e fora algumas horas. Eu não sei ainda o que vai, mas ele está lá. Mas ele já tem um modus operandi dele, sim, entendeu? Que gira, né? E que vai. Agora, eu tenho outras coisas que estão vivas demais. Né, essa coisa aí do online, esse mundo que nós entramos agora. Então, por isso, hoje eu não tenho certeza disso tudo que está acontecendo comigo. E para onde que vai, para onde que não vai. Né? Então, assim, eu tento ver quais são as minhas prioridades, quais são os meus objetivos, mas tem uma coisa, Luigi, o trabalho para mim sempre foi prioridade. Sempre foi prioridade. Então, isso... o eu estudar e o eu trabalhar sempre foi prioridade. Ah, mas treinar também mas tá ali, eu precisava ganhar dinheiro e pagar minhas contas. Sempre foi assim, simples. Né? Então, para mim, o trabalho era a prioridade e eu amo o meu trabalho. Amo, adoro o que eu faço, adoro. Então, eu me sinto... eu tenho prazer. Mas eu hoje sinto que o meu tempo não está sendo utilizado da maneira que eu mais gostaria. Eu fico aí ansiosa, as coisas ainda não estão encaixadas, o projeto não está girando direito ainda, não entrou igual o programa. Ixi, bati aqui no moço. O programa, sabe, não girou. Sabe quando você leva a criança para a escola, entra naquele... agora ela vai para a escola, ela sai da escola, ela entra na escola, ela sai da escola. De vez em quando tem uma gripe, mas entendeu?
Mas você não acha que essa organização de tempo e de achar que um dia a gente vai conseguir olhar e falar perfeito, agora hoje eu uso meu tempo como eu sempre quis. Talvez seja uma utopia, a gente não esteja buscando algo que talvez a gente nunca consiga chegar numa organização perfeita. No entanto, o fato de você estar tentando sempre usar o melhor do que você pode, porque eu acho muito difícil a gente conseguir planejar muito a longo prazo a nossa vida, não é? Porque tanta coisa acontece no meio do caminho, principalmente quem tem filho. Gente, eu já fui casada 3 vezes você imagina, eu tô no 3º marido. Isso já mostra que o seu planejamento a longo prazo não está dando muito certo. Não é? Poxa vida, o quanto eu de treino, de vida atlética mesmo, o quanto eu mudei dentro do... enfim, agora, quando você falar pra mim, se você não acha que isso... Eu acho que é difícil a gente realmente organizar, né? Ou ter certeza que vai ter sempre. Por quê? Toda vez que eu olho para trás, eu falei até para você aqui agora, eu acho que um pouco antes da pandemia estava bem. Mas eu não sei se naquela época você tivesse me perguntado isso, eu não sei se eu daria essa resposta. A gente tem uma falsa ilusão, às vezes, né, de algumas coisas. Aquela época foi legal, foi tão bom. Mas na época que eu estava lá, eu achava tão bom. Eu estava também meio nostalgiada ou reclamando. Que é o que acontece muito com a gente fisicamente, atleta, né? A gente... Vejo muito isso em alunos. Então, nunca está satisfeito. Mas é sempre assim. A melhor fase está 6 meses atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. Mas na época que você estava lá, você achava isso? Eles não acham isso. Né? O corpo legal ou... Claro que tem alguns esportes que existe a questão da conquista de prêmios, colocações, que deixa claro, mas... Né? Então, eu acho que isso realmente do tempo, eu acho que é uma coisa difícil, mas eu busco hoje continuar treinando. Às vezes eu fico querendo buscar alguma coisa, ainda algum esporte para entrar, para fazer, porque hoje eu só treino, eu não faço nenhum esporte como objetivo. Mas como negócio, como empresária, como todas as coisas que eu faço, elas vão assim, sabe? Elas acontecem. Mas eu acho que agora, assim, eu queria que a coisa tivesse um pouco mais girando sem tanta dúvida, entendeu? É isso que eu espero dos meus tiros que eu tô dando agora. Com certeza, como eu disse, o fato de você estar buscando já é algo produtivo, porque muitas vezes as coisas vão mudando tão rápido que aquilo que você acha que era importante, que você acha que deveria alcançar, logo você vê que não faz mais sentido, e aí você vai buscar outra coisa, e aí você tem que se reorganizar e assim vai. E aí acho que tem a ver um pouco... Mas você não pode se perder muito nisso, né? Porque senão você fica muito doido, né? Eu brinquei e falei... eu falei do marido e falo do esporte. É sem levianidade, né? A coisa é um ciclo, não é na porra louquice, não é na irresponsabilidade. É porque ela realmente se transforma, não é do dia pra noite. Né? As coisas são... você vê que elas estão sendo construídas, né? Eu acho isso fundamental. Tem que haver um plano... Por mais que haja ajustes no caminho, mas tem que ter ajuste em algum lugar. Sim. Não pode simplesmente ser uma folha em branco no qual você vai escrevendo as coisas de qualquer jeito, né? Tem um plano, você pode apagar e corrigir, mas você não está reescrevendo tudo todo dia. Então é importante ter uma certa organização e, obviamente, ter certeza de que quando você olha no final, você conseguiu cumprir grande parte delas. Eu acho que isso aí é o... E isso leva a uma pergunta que eu ia te fazer, porque tem a ver ainda com o que eu disse com relação a essa questão de conseguir dividir o seu tempo como mãe, empresária, assim vai. Uma das coisas que a gente nota, principalmente eu noto, já dando curso, certificação há muitos anos, na área do treinamento, para profissionais de educação física, é que ainda muito poucas mulheres buscam certificação e aprimoramento profissional quando comparado aos homens, tá? Não é que as mulheres não buscam, comparando aos homens. Numa área onde eu vejo que mulheres e homens estão muito próximos com relação a essa questão da credibilidade. Eu vejo hoje que mulheres competentes e bem-sucedidas chegam longe na área da educação física, na área do esporte, né? E que... tendo ela a oportunidade, tendo ela a capacidade, ela pode almejar cargos que homens ocupam hoje. Mas ainda assim o que a gente vê é muito pouca procura dessas mulheres em se especializar ou se aprofundar na área.
em termos científicos e depois até em desenvolvimento pessoal. Então, assim, para usar ainda números gerais, né, a gente tem aqui de 100% das pessoas que buscam as nossas certificações. Se eu disser para você que 10% são mulheres, eu estou sendo muito otimista ainda. E eu vejo que não é uma coisa só que a Elite Training, né, percebe. Eu vejo isso em outras certificações também, porque eu já dei certificações por outras empresas, em outras situações. E até fora do Brasil tive a oportunidade também de participar de certificações e ministrar algumas delas, como em Portugal, por exemplo. A gente teve a oportunidade de estar lá algumas vezes, acho que para 10 ou 12 certificações. E acho que dá para contar nos dedos de uma mão até quantas mulheres estavam lá. Então eu vejo que não é só uma coisa que acontece aqui no Brasil. Por que você acha que isso acontece? Por que você acha que as mulheres ainda procuram tão pouco ainda se especializar ou pelo menos se aprofundar? Existe uma razão que você consegue como mulher identificar? Sim, eu acho que assim, o que dá para dizer é mais uma conversa e a gente elocubrar, né? Porque Exato. Não dá pra gente saber, mas assim, e até estranho, né? No fundo, se você for ver, as mulheres, eu nunca trabalhei dentro de grandes times, em grandes instituições, de repente fora ou aqui, vamos falar de um futebol, de um vôlei, ou feminino, masculino, não importa. Mas eu nunca trabalhei, eu não sei como é que funciona internamente, né? Porque de repente poderia falar que nem a gente fala em empresas, qualquer empresa, o mercado financeiro ou uma empresa de pilha, de móveis, o que a gente ouve, né, falar muito é assim, nunca os diretores são sempre homens, a gerência, debaixo de gerência começa a ter um pouco mais de mulher, porque existe uma cultura que não deixa chegar. Eu não sei se isso existe dentro dessas instituições esportivas, eu acredito que não, porque o que você está me dizendo, e eu sei disso, elas nem chegam a entrar, elas não chegam nem para se especializar no curso, Exato, no pré, né? Então, o que eu acho uma judiação, porque eu acho que, principalmente para lidar com mulheres e para lidar com meninas, eu acho que tem um toque que pode ser... Você pode despertar com mais facilidade uma confiança, não em todas, mas eu acho que sempre tem aquele público que se sente melhor conversando com uma mulher do que conversando com um homem, né? Então, eu, por exemplo, na época da Personal Life, eu tinha uns alunos que jogavam rugby, que vieram, e eles adoravam ser treinados, eles falavam, adoro ser treinado por mulher, adoro ser treinado por mulher. Agora, eu acho que para você também ser treinadora, eu acho que você tem que, eu não sei qual o motivo, Luigi, disso tudo, mas eu acho que você tem que ser firme e forte. Você não pode ser... eu acho que isso é uma coisa muito, muito clara, sabe? Assim, de personalidade, de atitude. Não é berrar e ficar... Eu, de vez em quando, berro, fico louca, fico doida mesmo. Mas isso é normal. Normal, então, mas eu acho que você tem que ter essa característica, né? De ser um líder, né? Eu acho que um treinador, isso é muito importante. E eu não sei se às vezes se isso intimida um pouco algumas mulheres, né? Mas também elas vão também para outras áreas, né? Elas fazem propaganda, se mostram de um monte de jeito, né? Então eu não sei te dar a chave a resposta, mas eu acho que eu acho que talvez não tenha uma única resposta também, né, Camila? Mas eu identifico, assim, pelo menos ao longo desses anos, eu consigo identificar algumas coisas importantes que talvez a mulher ainda não enxergue, né? Que ela pode chegar nos mais altos níveis do esporte, ou se ela pode chegar a ocupar posições mais altas, porque ela basicamente ela mesma se coloca numa posição de falar, porque eu sou mulher, ninguém nunca vai deixar que eu chegue lá, vai ter sempre um homem no meu lugar. Então, para que se dá o trabalho de querer chegar, gastar muito tempo? Se eu der meus personagens aqui, se eu já tiver minha clientela e eu ganhar o meu dinheiro, para mim está ótimo. Dúvidas, isso na faculdade. E para isso eu não preciso de muito a certificação, para isso o básico já vai fazer.
Não, isso sem dúvidas, porque na faculdade, em cursos, que a gente conversa, fala, não, tá satisfeita, não, aqui meu tá ótimo, não preciso, tenho as minhas alunas, não quero me expor tanto, não preciso entrar numa competição disso tudo. Tem sim também, ainda existe, a gente fala, as mulheres buscam um lugar diferenciado, mas tem também uma força interna, nós somos também muito machistas, as próprias mulheres, por mais que a gente queira, às vezes, fugir disso, a gente foi também envolvida e educadas, muitas, dentro disso, né? Então, assim, também, vou chegar, vou dar aula, vou ter que fazer curso até tarde, aí, sabe, assim, aí tem uma fase, aí meu marido, meu namorado... Exatamente isso, né? Porque uma das justificativas que a gente ouve muito, e não na nossa área, eu vejo muito de trabalhos de psicólogos e pessoas que estudam essa área, de que a mulher ela tem outros planos na vida dela que não só profissionais. E isso é uma coisa interessante que você falou, eu sempre tive minha profissão como prioridade, sempre quis trabalhar e o trabalho para mim sempre foi prioridade. Mas isso não é comum nas mulheres. Não, tanto que eu fui mãe mais velha. Então, exatamente. Muitas delas falam, ok, eu tenho que colocar, eu adoro minha profissão, mas eu também quero ser mãe. Só que para ser mãe, eu vou ter que deixar um pouco o meu trabalho de lado. Sim. Eu vou ter que começar a me dedicar a outras coisas. E essas mulheres, por mais que elas às vezes nem sejam mães tão novas, o que acontece? Existe a sociedade por trás. Então existe o pai, a mãe, o namorado, a amiga. Mas você não precisa. O pai falando, filha, mas veja bem. Será que não é melhor você estar casada agora, entendeu? E ter filhos. Será que não é melhor você não se desgasta tanto? Porque tem isso. Tem uma cobrança. É melhor você depois vai ficar velha para ter filhos, né? Então existe isso. Então quando a gente vê alguns exemplos de quantas vezes a gente já viu atletas aí, agora as Olimpíadas, né? As últimas Olimpíadas aí mostraram e falaram, eu quero ser mãe, eu quero ter algumas atletas que seguram agora, eu tenho um outro projeto de vida que é ser mãe. Eu vi umas 2 ou 3 comentando isso. Isso é muito comum, que não acontece com os homens, né? Sim, isso não inviabiliza. Porque o homem pode ter filho e continuar competindo. Ele pode ter filho e continuar treinando. Sim. A gente tem algumas atletas que já fizeram isso, mas são poucas, é muita exceção, né? No São vôlei acho que tinha algumas. Mas eu acho que a mulher, elas precisavam, eu acho que elas precisam ver alguns exemplos. Eu acho que isso vendo no mundo, né, que a gente vê esportivo, eu acho isso maravilhoso, porque a gente... É você seguir exemplo, é você se inspirar, é você se espelhar em alguém, não é você querer ser aquela pessoa, né, mas é você usar aquilo como uma referência para a tua vida, que dá para você fazer, que dá para você... eu hoje ainda com os meus filhos, eu tenho um filho de 11 e uma filha que vai fazer 10 agora. Eu falo para eles, a prioridade não é o meu trabalho. Óbvio que a minha prioridade são os meus filhos. E que se eles levantarem a mão a qualquer momento, se eu tiver aqui que você tocar o telefone e for ele, acontecer alguma coisa, desculpa, eu tenho que sair, eu vou estar lá. Mas a minha prioridade sou eu. Né? Então, eu tô lá para ajudar, tô lá para educar, eu tô lá para estar com eles, mas a primeira coisa na minha vida, assim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar, eu tenho que dar treino, a mamãe vai aqui, e eles têm que entender isso, porque eles têm que construir isso dentro da vida deles. Eu não abri mão do amor que eu sinto por eles, do estar com eles. E, inclusive, uma das coisas que eu quis fazer educação física, desde que eu estudava, porque as pessoas falavam para mim que eu ia ser pobre. Era isso que falavam, né? Para você devem ter falado, eu tô errada, Luigi. Com certeza, Camila. Não é verdade? Você não vai ganhar dinheiro, é isso que a gente escutava. Fala, minha mãe falava assim, você vai ser professor de educação física, mas você vai trabalhar com o quê? Então, tipo assim, ser lazer, né? Isso. O que você vai fazer da vida? Isso, né? Isso. Então, pra mim, falava assim, você vai casar com alguém rico, é isso? Né? Era tipo isso. E eu falava assim, gente, eu vou fazer educação física. E minha mãe virou pra mim na época e falou assim, minha filha, faça o que você gosta, porque se você tiver que dar aula das 6 da manhã às 11 horas da noite, você vai ganhar dinheiro, você vai conseguir se sustentar, mas você vai estar fazendo o que você gosta. E aquilo me impulsionou, obviamente, a seguir no que eu queria. Mas você vê, a hora que você pensa que você vai fazer a educação física e que você não sabe como é que vai ser aquele caminho, que o histórico da profissão e de todo mundo é terrível, você fala, eu vou lutar contra o quê? Eu falei, eu não vou lutar contra, eu vou
atrás das minhas vontades, do que eu gosto de praticar. Então, a vida que eu vou ter é aonde eu quero me dedicar, vai me dar. Então, assim, eu vou me dedicar aqui, é daqui que vai sair o filho, a coisa, né? Então, quando eu tô com os meus filhos, quando eu tô com eles sabem o quanto aquilo é importante para mim, o quanto aquilo é importante para eles. Né? Então, outro dia uma das vezes eu estava escrevendo livro e eu tinha que estudar, né? Um pouco óbvio, né? Então eu estava lendo algumas coisas, estudando, e aí eu falei, filho, você vai nadar, a mamãe vai ficar sentada estudando. Aí ele virou para mim e falou, mãe, tô com pena de você, você vai ver como é duro estudar agora. Como se você nunca tivesse feito, né? Então, isso, como se eu nunca tivesse estudado, né? Exato. Então, isso é uma coisa que você fala assim, poxa, e ele me vê estudando com frequência, ele vê os meus livros, ele vê as coisas que eu consulto, que eu estou o tempo inteiro ali olhando. Então, eu acho que a gente ter essa tranquilidade do que a gente gosta e do que é necessário para você evoluir, eu acho que é fundamental. E uma coisa que eu queria te perguntar, Camila, que assim, tudo que a gente já vem falando bastante disso, e acho que tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, que é essa questão que o profissional de educação física, muitas vezes ele pensa muito pouco na gestão da carreira. Então ele pensa no ganho imediato, ele pensa dos clientes em que ele tem hoje, quanto ele ganha e o quanto isso é suficiente para ele se manter. Mas tudo que a gente vem falando desde o início agora, e a gente pontuou, né, das diferentes áreas que você atua, como você atua, tudo isso tem a ver com gestão. Se você depende de pessoas que vão te dar suporte e de otimizar o seu tempo, né? De conseguir usar o tempo do jeito que você gostaria, de ter um planejamento, de ter um caderno de anotações, de conseguir pelo menos levar uma vida que, olhando de fora, você consegue ver uma certa organização. E na minha cabeça isso passa, é assim que você vai estar gerindo a sua carreira, né? E o profissional de educação física pensa muito pouco nisso. Então é aquela coisa, a gestão da carreira dele basicamente eu tenho um aluno das 4 às 5, das 5 às 6, 6 às 7, então é simplesmente pensar no aluno, se ele vai estar lá no horário da aula e legal, ótimo, basicamente é isso. E ele separa muito pouco tempo para estudar, para ser pai ou ser mãe, para desenvolver um outro dom que seja, né? Que seja de repente aprender uma língua. Porque eu vejo uma das coisas... Um instrumento, coisas que vão até favorecer ele na área dele, porque vai começar a abrir a cabeça dele para outras coisas, vai desafiar o aprendizado dele, que depois ele vai poder levar isso para a área dele. E essa questão da língua também é uma coisa que eu falo sempre, porque a gente oferece cursos internacionais, né? E a maioria dos profissionais fala, pô, Luiz, eu não vou conseguir ir para os Estados Unidos porque eu não sei falar inglês. Eu falo, poxa, cara, você está há tanto tempo na área, você já é um cara bem sucedido, ganha bem, como é que você não fala inglês ainda o suficiente para poder fazer uma viagem e entender o conteúdo da tua área, né? Então eu falo assim, ele não está conseguindo gerir a carreira dele ao ponto de gastar pelo menos ali 2 horas por semana para aprender uma língua. E o pouco tempo que ele tem, ele vai treinar para que ele consiga pelo menos ficar esteticamente apresentável para os alunos dele. Alguns ainda conseguem competir, porque estão dentro do esporte há bastante tempo. Mas existe uma falha muito grande em conseguir gerir a carreira para se desenvolver como pessoa, que consequentemente vai levar ele a ser um melhor profissional. E você é uma pessoa que está fazendo bastante isso. Então, assim, para a gente conseguir finalizar, né, nosso papo aqui, que a gente poderia ficar bastante tempo, mas que para a gente também tornar algo assim que a gente consiga estar mentalmente produtivo, né? O que você falaria para esses profissionais, né? Como eles podem começar a pensar melhor em gestão de carreira? Como é que eles podem pensar em, nunca vai estar perfeito, mas o que seria bom hoje para você começar, pelo menos, a ter um esquema geral, uma estrutura que você vai poder lá na frente aperfeiçoar e dizer que você, além de um profissional, também é competente na tua atuação profissional, mas também é um bom gestor da sua carreira? Eu acho que hoje em dia, né, Luigi, a gente tem muita facilidade. Eu acho que as pessoas têm muita coisa na palma das mãos. Então, já é um puxão de orelha para quem acha que fica jogando culpa no que... né, eu lembro quando eu fazia faculdade, meus irmãos falavam que eu não fazia faculdade, que eu fazia dificuldade. Eu era para dificuldade, porque é clube, é esporte, então, ninguém está fazendo nada sério.
E mudou. Todo mundo sabe hoje o esporte, a saúde física, mental, o quanto depende realmente, né? O quanto a área da saúde, o quanto inclusive ainda não existe, óbvio que 100% não vai ter nunca, mas a área médica tem esse reconhecimento da nossa, né? Tem muitos profissionais e os profissionais bons, eles reconhecem a nossa área e sabem o quanto isso é importante. Então eu acho que hoje, gente, para o pessoal que está vindo ou que não é nem só jovem, que está começando nessa área, às vezes não é nem tão jovem, busque ajuda e veja tudo que existe aí no meio, que caminho você quer seguir. A nossa área, a gente tem é um absurdo a gama e as possibilidades de desenvolvimento dentro dela, né? Trace metas. Você pode até querer simplesmente ter uma aula, de repente a pessoa, olha, eu quero ter a minha agenda das 6 da manhã às 8 horas da noite, dando aula de personal. Eu não quis isso mais para mim, eu fiz isso um período na minha vida, né? Eu não queria mais isso, eu falei, foi um período curto, falei, eu quero desenvolver, eu quero trabalhar com mais gente, eu tenho vontade, eu quero estudar mais, eu quero aplicar em mim, eu quero, enfim, ter estrutura, ajudar outras pessoas, ter mais professores, grupos maiores. Então, assim, mas eu acho que para você estar bem preparado primeiro, não banalizar a faculdade, tá? A minha faculdade, pode ser que alguém da minha sala fale alguma coisa diferente. Eu tive uma faculdade muito boa, eu adorei a minha faculdade. Tá? E eu ainda não estava eu teria aproveitado muito mais. Não sei se eu já papo de gente velha, sabe? Começa a falar isso, se eu tivesse aproveitado, né? Que fala, meu filho, aproveita, não é assim? Fala. Isso, Então, essa nostalgia, né? Isso. Olhar para trás e achar que poderia ter sido feito melhor, tivesse aproveitado mais seu tempo, assim. Isso. Mas eu acho assim, aproveite efetivamente a faculdade. Eu acho que tem portas ali. Eu acho que, dependendo das faculdades que a gente faz, do acesso aos professores, às bibliotecas, hoje em dia a internet, a quantidade de... Quantas vezes eu ficava pegando livro, hoje você tem acesso a tudo. Tem muita gente que trabalha com mentoria, ajudando mesmo, quer dizer, direcionar isso. Por isso que eu falo, poxa vida, senta com alguém que te ajude. Às vezes não precisa ser alguém que você contrate, que você pague por isso. Às vezes você tem um tio, você tem um amigo, você tem alguém que pode te ajudar nisso tudo. Eu acho que a segunda, a terceira língua, elas são fundamentais, né, para qualquer coisa na nossa área, as referências que a gente tem, se você não lê, tudo bem, você pode até falar o que falaram, mas é importante que você consiga extrair a informação em primeira mão, né? Isso, e não ouvir de alguém que leu e começa várias interpretações. Sem dúvida. Então você começar a entender o que tá escrito ali, né? Então, quer dizer, essa coisa da língua, aproveitar a faculdade, isso de você me falar, né? Eu fico às vezes até assim, de não gostar de estudar. Eu era nova, hein? Eu saí da faculdade com 22 anos. Eu falava, como que existe alguém fazer faculdade de educação física e não estudar? Não tem como a nossa área não estudar. Continuar estudando. Sim. Né? Não, eu não quero. Tá bom, então não quero, né? Ok, é uma opção, mas não tem como, gente. A gente tem que estudar. Então, assim, eu acho que essa nova geração, as pessoas que estão no meio disso tudo, tem tantas possibilidades, Luiz. Você pode, mas eu tenho vergonha, eu vou me questionar, Gente, você trocar ideia com alguém, você está dentro de uma equipe técnica, você ligar para um profissional, não ter vergonha de ligar para um professor e falar, eu já fiz isso com você, Luiz, como é que é aquilo? Eu gostei dessa informação, eu quero me aprofundar nela, saber aonde buscar e estar próximas de pessoas que possam, porque o que acontece é que eles se formam muito e aí não vai para uma instituição, né? Não vai para uma empresa, igual vou trabalhar num banco, eu vou trabalhar numa construtora, eu vou trabalhar numa loja. E aí lá tem a pessoal de base, aí tem o coordenador daquela equipe, que tem outra equipe que coordena, e depois tem um gerente, aí tem um monte de equipe, vai formando. A educação física, se você não estiver dentro de uma academia, olhe lá, porque tem muita academia que tem só os professores e ninguém se conversa direito. Existe... É um monte de gente aí no mesmo lugar, mas não tem uma interação. Não tem um projeto anual, nós estamos buscando isso, estamos construindo tal cidade. Cada um tem sua própria meta, não existe uma meta conjunta, a maioria. E aí como é que você vai chegar? A pessoa se formou, não importa se ela tem 22, 25, 30 ou 35, ou 40, ou sei lá, ou quanto, 50, ela vai chegar e falar, aonde que ela vai? Quem é as referências, a equipe dela? Ou os iguais, os acima, os abaixo dela? Independentemente de ganhar mais, ganhar menos, ser melhor, ser pior, aonde está isso? Não existe isso na nossa profissão. É muito difícil isso, né? Onde a gente vê isso?
Então, a hora que você consegue dividir com as pessoas, é muito solitário. Então, eu acho que quanto mais solitário é a educação física, mais difícil fica esse desenvolvimento. Então, os professores, eles têm que buscar... Eu lembro que a gente fazia na Personal Life durante 12 anos, tinha grupo de estudo. Eu faço grupo de estudo, mas sou eu mesma o meu grupo. Hoje sou eu. Você se reúne com você mesmo e fala, vou estudar. Você fala, então vamos junto. É isso. É sério. Porque você se priorizar na hora. Claro. A gente dava um tema, todo mundo estudava, era muito produtivo. E você imagina o que é você sentar com 8, com 3, com 2, com 5 professores e você discutir um assunto e conversar. Então, na educação física isso não existe. Busquem isso. Né? Eu acho, inclusive se alguém montar um grupo, me chama, é interessante, entendeu? Pra gente estar ali. Só que não seja de WhatsApp, né? Então eu acho que ele é solitário demais, entendeu? E isso depende da gente também mudar, né? Com certeza, porque eu acho que tem que mudar, é uma mudança que começa de dentro para fora, né? Dos profissionais ganharem essa consciência e a partir disso liderar pelo exemplo, né? Começar a fazer, começar a chamar pessoas, eu acho que isso ganha. Você falou realmente é verdade, é uma coisa que eu nunca tinha falado nessas palavras, mas que é uma profissão ainda muito solitária. Né? O próprio nome fala, personal trainer, tipo assim, ele é algo que trabalha num campo ainda de atuação muito pequeno, com poucos clientes, então, é muito fechado. Imagina, um aluno, ele é uma... e aí e outros alunos, mas é sempre ele com uma pessoa. Sim. E aí a dificuldade dele conseguir realmente depois trabalhar em grupos ou trabalhar com outros colegas, né? Ou com muitos clientes ao mesmo tempo. Então toda essa dificuldade a gente tem que vencer ainda. Camila, o papo está bem legal, mas eu vou te agradecer bastante. Foi uma hora muito produtiva, bastante coisa interessante. Tua história é uma história bem legal. Eu acho que serve até como exemplo para quem está assistindo a gente com relação à gestão de carreira, para outras mulheres e para os homens também. E, bom, em breve a gente vai ter você de volta aí para a gente falar de outras coisas. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Vou falar uma coisa, essa mulherada que quer ter filho, que quer construir, eu ia falar uma coisa no meio, eu perdi o fio da meada quando a gente estava conversando. Eu lembro quando eu resolvi fazer educação física, e eu fui mãe com 37 anos. Quando eu resolvi fazer educação física, 36 anos. 36 para 37. Eu pensei assim, eu queria uma profissão que se eu precisasse trabalhar 2, 3 horas, parar, trabalhar 2, 3 horas, parar, porque eu queria ter filho. Então não é que eu também fui uma mulher que eu nunca quis ter filhos e a vontade apareceu. Eu queria ser mãe, isso eu sempre quis. Eu desde nova eu queria ser, então assim, pra mim, mas não era, obviamente, ela tinha que ser fruto de uma relação, isso pra mim era claro, e eu queria desenvolver a minha profissão, eu queria muito trabalhar e ter a minha independência em todos os aspectos, queria ser uma referência dentro do que eu pudesse ser, né? Eu nunca falei, quero estar assim, nunca tive, que nem, você quer ser campeã olímpica, não, eu não tinha, você quer estar, não, profissionalmente, eu queria ser uma referência dentro das minhas da onde eu pudesse alcançar. Então, isso da faculdade, eu fui fazer educação física porque eu queria ter tempo também para fazer outras coisas. Né? Então, não é isso... Porque às vezes as mulheres ficam, aí vai querer ter filho. A educação física é maravilhosa com relação a isso. Nesse aspecto é uma profissão super flexível, né? Então, ao contrário de outras. Até. Então, porque a gente estava falando das mulheres de filho. Exato. Então, assim, não é você secretária, por exemplo. Secretária não dá, gente. A secretária ela tem que estar no horário... Adianta a secretária falar, vou trabalhar da meia-noite às 2 da manhã? Ela até pode fazer alguma coisa da meia-noite às 2, mas é uma profissão que bate cartão, né? Educação física, talvez tem profissionais que passam pela carreira nunca bateram o cartão de um dia. Isso. Né? Não que seja bom ou ruim, não é isso? Isso. Mas é uma profissão que permite com que você não tenha que fazer isso e ainda assim tenha sucesso financeiro. Mais uma vez, também foi uma pessoa que tenha uma organização financeira e saiba gerir sua carreira. É isso, eu adorei. Camila, obrigado. Pessoal que está assistindo, o livro da Camila aqui, Atividade Física no Cotidiano. Exato. Ouçam a Camila no programa da Rádio Bandeirantes, né, que é o programa Band News Informa. E o pessoal que vê nosso canal também quer acompanhar esse podcast e outros podcasts, inscreve no nosso canal do YouTube e a gente vai ter depois o link aí abaixo no vídeo e a gente vai se ver em breve em outras entrevistas.